Boa noite. A pergunta é: pensar no bom no meio do ruim? Isso quer dizer, enquanto está ruim, numa época difícil, como agora, por exemplo, dá e pode pensar no que é bom? Não é uma tortura? A resposta é sim. Não só é bom, como devemos pensar no bom, mesmo que esteja numa época difícil, que aparentemente distante de um período bom, porque tem muita coisa acontecendo. Essa aula é uma continuação da aula que teve segunda-feira. É o mesmo tema, baseado na Sirá do Rebbe de 1989, justamente para Shot Matot Masei, né? Hoje, 7 de julho de 2021, 28 de Tammuz, 5781, pela Ot Areino. Serão mostradas maravilhas nesse ano agora, se Deus quiser, já agora. Então, essa aula a gente vai falar dentro da Sirá, que fala sobre todos os assuntos ligados a esse tema que eu estou falando. Então, sim, a gente vai falar sobre jornadas, como a gente já falou na segunda-feira, ligadas às 42 jornadas que o povo de Israel fez ao sair do Egito, até chegar a Yarden Erichó, no rio, nas margens do Rio Jordão, na frente de Erichó, antes de entrar em Israel, com Yoshua. Um dos pontos na história judaica que está no Talmud, no final de Makot, na última página de Makot, página 24b, conta duas histórias de Rabi Akiva com mais três sábios que estavam primeiro em Roma e depois em Jerusalém. E em Jerusalém, quando o Rabi Akiva, na verdade, quando os três sábios viram uma raposa saindo do Kodesh HaKodashim, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah e Rabbi Yeshua viram, eles começaram a chorar por ter visto o local onde só podia entrar o Kohen Gadol, só em Yom Kippur. Naquele lugar tão sagrado, estava agora destruído e com uma raposa saindo de lá. E o Rabi Akiva sorriu. Ele viu a raposa e mesmo assim ele sorriu porque ele associou que, assim como tinha se cumprido a profecia de Uriah Cohen, também seria cumprida a profecia de Zechariah ben Verechiahu, que o terceiro Beit HaMikdash seria reconstruído com toda essa glória e esplendor. Então, Rabi Akiva viu dentro da desolação, da destruição, da ruína, do escárnio de uma raposa saindo do Kodesh HaKodashim no Beit HaMikdash, ele viu a grandeza da reconstrução e da construção eterna, o terceiro Beit HaMikdash, porque o Rabi Akiva estava vendo essa cena e vivendo depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, justamente. Então, isso exemplifica bem, como a gente pode ver, a ideia de ver o bom dentro do pior possível, que é a destruição, a visão da destruição e do desprezo no próprio Kodesh HaKodashim, que é o lugar mais sagrado de todo mundo. A Seirá, como a gente falou, é de 89, 579. Vamos ver dentro e explicar também toda a questão que a gente viu antes do jogo do tabuleiro e das 42 jornadas, que as jornadas são coletivas e são também várias jornadas dentro de cada jornada, de cada um na sua vida particular. Essas parashot agora são sempre, o Rebbe aponta, na época das 3 semanas, que é a época do Ben Hametzarim, entre os dois apertos, os dois jejuns ligados à destruição do Beit HaMikdash, 17 Tammuz, que já foi, e Tisha B'Av, que se aproximando já como Yom Tov, se Deus quiser. São, como a gente falou, também na outra semana, ligada aos 21 dias, 3 semanas, 21 dias, que também estão ligados com o 21 dias, nesse caso aqui, ligado ao escuro, à escuridão, e os 21 dias que tem entre Rosh Hashanah e Rosh Hashanah Rabbah, Shemini Atzeret, são de alegria,
ligado ao branco, à clareza. Então, sempre cai e está, então, intrinsecamente ligado com essas 3 semanas ligadas à destruição. E justamente essa paraxá, que a gente vai ver, essas 2 paraxot que estão ligadas ao bom, caem justamente no meio do ruim, que são esses Ben Hametzarim. Então, é uma lição a mais para a gente ver o que é bom dentro desse jogo do tabuleiro das nossas vidas, nas 42 jornadas. Elas são juntas geralmente, e o Rebbe aponta que quando são juntas, principalmente na 7ª aliá, tem um assunto fundamental, que está ligado com tudo isso que a gente está falando, que é Arei Miklat, cidade de refúgio, sobre aquele que mata sem querer, etc. E o Rebbe vai explicar o que isso tudo tem a ver. Está aqui, vai ser lido no Shabbat Kodesh, porque, como a gente falou, é a 7ª aliá, e aqui nesse versículo, Yudalef, Veikritem Lachem Arim Arei Miklat, e vocês vão chamar, convocar, constituir cidades que são cidades de refúgio, que vai fugir para lá, Venas chama Rotzer Makeneves Bisgagá, algum assassino que ele matou sem ser proposital, inadvertidamente, que é a ideia do shogeg. Então, o Rebbe vai explicar o que tem a ver essa história. Então, refúgio é galut, ele está indo para um exílio, está ligado com Ben Hametzarim, essa época que a gente está vendo agora, e, no geral, a época do mundo, né, já há muitos anos, principalmente agora, esse exílio amargo, longo, escuro, cada vez mais difícil, principalmente nesses últimos 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia. E essa situação de alguém que mata uma alma, né? Tira a vida de uma alma. O Rebbe vai explicar isso mais para frente. Matar está ligado a um pecado, a um erro muito grave, que é tirar a vida da pessoa, uma pessoa ligada a Kedushá, a santidade, ao que é bom, e quem tira a vida do outro é chamado uma pessoa da Kelipá, que está ligado com a Galut. Kelipá é a impureza, o lado negativo que tem no mundo. Então, associando aqui nesse ato de alguém matar outra pessoa, está associando uma pessoa que vem do Ben Hametzarim, do aperto, da escuridão, da destruição, e está aplicando isso a alguém que é bom, que está ligado com aquilo do choque, com a santidade. E aí isso leva ao exílio, e o exílio, o Rebbe explica, também está ligado com essa época que a gente está agora, porque justamente exemplifica por esse assunto, que teve um pecado que gera o exílio. Então, justamente é essa equação que o Rebbe associa com o que a gente está vivendo. Isso está em Hazal, os sábios, Rahamim, explicam isso, que por causa dos nossos pecados, como a gente fala isso na reza de Musaf, todo Shabbat, Yom Tov também, por causa dos nossos pecados, o Beit HaMikdash foi destruído, que é o resultado do Ben Hametzarim, que a gente lembra e vive e sofre com isso nessas 3 semanas. E isso, essa destruição do Beit HaMikdash, que está ligado aos Deus, também faz parte dessas 42 jornadas coletivas que eu falei, né, que o mundo inteiro está participando dessa jornada coletiva que está ligado com a realidade de ter o Beit HaMikdash físico destruído. Né? A gente sabe que mesmo o Beit HaMikdash físico tem uma parte que não está destruída, que está embaixo do Beit HaMikdash, como o Rambam explica, e tem o Beit HaMikdash pronto em Yerushalayim Shemala para descer, se Deus quiser, ainda hoje com Mashiach. Então, a gente vê que depois, o Rebbe explica, depois de todas essas jornadas, né, desse exílio longo e difícil, demais e demais, o Rebbe fala, demais e demais, o Rebbe garante, promete, explica e define que já acabaram os prazos para chegar a Geulah, para termos a redenção. Já fizemos tudo, né? Fala que a gente fez até além da conta, especialmente a Teshuvah, que também está ligado com o byproduct ou produto, o resultado principal dessas 3 semanas. Não é para a gente sofrer. Essas 3 semanas não serve para a gente jejuar, né? Porque não é para emagrecer, uma dieta, para perder peso. O jejum tem um objetivo, e também não é para sofrer, porque o judaísmo
Não tem nada no judaísmo para a pessoa sofrer, não tem um prazer no sofrimento. Deus me livre, pelo contrário. O prazer é na alegria, ao fazer o bem, a viver o bem, a estar ligado com Hashem. A dificuldade, o sofrimento, o jejum, é para a gente poder se introspectar e fazer a techuvá, ir para um lugar mais profundo dentro da gente, que a gente pode melhorar. Eu vi um depoimento muito bonito do Rabino Lipskar e da sua esposa, que eles são justamente os shluchim ligados a Surfside, onde teve essa tragédia, que a gente não sabe até agora qual é a proporção, né, de quantos realmente perderam a vida, porque muitos estão desaparecidos ainda, e ele contou como estão superando isso através da bondade de fazer o bem e de se introspectar, entender, techuvá, o que precisa ser feito. E não só lá, e não só eles, mas no mundo inteiro. Qual a mensagem que eles podem trazer para o mundo inteiro? E ele falou, impressionante, o depoimento de pessoas que não são judias, inclusive, que estão impressionadas e estão resolvendo, alguns poderosos, parece, ele não falou quem é, né, ligado a Miami, né, que quer se converter depois de ver a atitude que os judeus têm com os seus, não só com os seus, para poder trazer conforto num momento difícil como esse. Então, justamente, isso está acontecendo, como Surfside, a gente prefere que não aconteça e não tem nenhuma satisfação com isso. Pelo contrário, Deus me livre falar isso, mas apesar disso tudo, a gente tem que aproveitar para melhorar, porque tudo que acontece, principalmente as dificuldades, são para a gente poder crescer, embora a gente não queira de jeito nenhum que isso aconteça. Então, a techuvá já foi feita e foi prometido que faríamos techuvá no final da galuta, a Torá está escrito isso, e o Rebbe garante que não tem nenhum de nós que não teve pelo menos um suspiro de pensamento de techuvá em algum instante. Então, mais uma prova, não sei, além do que já está garantido na Torá, que a gente já fez chuvá nesse momento agora, que é o final da galuta e o começo da Geulá, o Rebbe garante e explica que todo mundo já fez, todo mundo. Quem se pensa mais distante ou que não tem muito cabimento ou lógica de uma hora para outra está fazendo chuvá, o Rebbe explica que com certeza já fez. E basta realmente um instante, num momento, apenas um suspiro de pensamento de chuvá já garante que o mundo inteiro está fazendo chuvá ou fez chuvá e vai trazer a Geulá imediatamente. Certamente, o Rebbe fala, e certamente, vadai e vadai, já saímos da obrigação da galuta, a gente já passou com nota 10, com chave de ouro, e estaremos na glória verdadeira e completa já agora, porque realmente a última coisa que faltava já foi feita, e há muito tempo, então a gente já se deu obrigação, não tem mais porquê, não tem motivo. Quando acaba o motivo, não tem mais porquê continuar com a causa. E isso está indicado no começo da Parashá Maasei, que a gente falou que está falando da saída do Egito, as 42 jornadas, que a gente vê aqui em detalhe, ele Maasei bnei Israel, asher yatzu me'eretz Mitzrayim, mitzvotam be'ad Moshe ve'Aaron. Através da mão de Moshe e Aaron, essas são as jornadas quando a gente saiu de Eretz Mitzrayim. E aí são enumeradas, aqui está o começo, 42 jornadas de Ramsés, foi a primeira viagem de Ramsés para Sukkot, que foi a primeira, que foi a saída do Egito na prática, foi de Ramsés para Sukkot. Depois de Sukkot foram para Etam, no canto do Midbar. Depois de Etam eles foram para Piahirot, assim por diante. São 42 jornadas, até que chega na última jornada, nas margens do Rio Jordão, que é antes de entrar em Israel, e tem tudo a ver com Mashiach, porque Yarden Yerichó está ligado com uma das propriedades de Mashiach, de julgar através do olfato, que é Reiach, Yerichó, Reiach, é a mesma raiz da palavra. Então a gente vai cruzar a margem para a margem ocidental, que é dentro de Israel, já como aconteceu com Yoshua nessa época, e como vai acontecer com Mashiach, e nós todos novamente, se Deus quiser. Então essas aqui são as últimas viagens, até que vai sul Meharei Avarim, que foi a última antes de chegar em Arvot Moav, Al Yarden Yerichó, e assim é a última jornada que a gente tem, já ligado com a Geulá. Então o Rebbe explica e evidencia mais uma vez aqui
como nessa Parashá, Masei fala sobre a saída do Egito, as 42 jornadas, e termina com a Geulah, a gente estando na frente de Israel para entrar já definitivamente, como entrou também com Yoshua já na prática anteriormente. Agora vamos ver já o que a gente tem para estar comemorando já a chegada de Mashiach. Em pleno Ben Ametzarim, a gente lê sobre a saída do Egito. Então, o que eu falei lá, o resumo, né, que é a minha interpretação da gente conseguir e deve ver o bem, e não é uma tortura, porque a gente ainda está na realidade da escuridão. Então, a gente deve agora já ver o bem, que é o Beit HaMikdash, terceiro, Mashiach, falar sobre isso, falar sobre a saída do Egito, que não é só a saída que a gente já saiu, mas a saída que a gente está saindo constantemente, enfatizando a saída da Galut, que é o Egito, para Geulah, que é depois da saída do Egito, inclusive nas 42 jornadas que a gente está ainda até agora. Individualmente e coletivamente. E na história do mundo também. Também está no final da Parashat Masei. Então isso aqui no começo da Parashat Masei, que fala sobre a Geulah. E agora também no final da Parashat Masei, que além disso termina todo o Sefer Bamidbar, porque é a última Parashá do Sefer Bamidbar, que na verdade é o último livro dos 4 livros primeiros da Torá. E lá a gente está no finalzinho da Parashá, prontos em Arvot Moav. E aqui é o trecho. No final da Parashá, de novo fala sobre Arvot Moav al Yarden Yerecho, que como estava no começo da 7ª aliá que a gente falou. Hazak, Hazak, Hazek, 3 vezes Hazaká, que a gente vai estar já agora em Yarden Yerecho para cruzar o Rio Jordão e entrar em Eretz Israel já com a Geulah, com Mashiach. Então a gente vê mais um assunto que conclui toda a Torá, porque depois Dvarim já é uma repetição da Torá através de Moshe Rabbeinu, falando sobre a Geulah, que seja agora, e a gente lê justamente sempre em Ben Ametzarim, nessa época que está ligada com a destruição, com o escuro, com a dificuldade, com os apertos e estreitos. Também é no final dos 4 primeiros livros, como eu falei agora, e indica também o final de todas as nossas ações e serviços durante o exílio. Então, resume tudo que foi feito nesses 4 anos, que está ligado aos 4 exílios, que são chamados 4 exílios, 4 galuyot e 4 malchiot também. São 4 reinados ligados a cada um exílio. E Dalet, que é 4, está ligado com o pobre. Então, a gente tem justamente o pobre, que é a Galut, que são os exílios, são essas dificuldades que a gente está passando e passou, e se torna a redenção, o pobre que vira rico, e tem as 4 linguagens também da redenção. E aí nas 4 linguagens a gente vai ver que vai começar o 5º livro, né, na semana que vem, que é Dvarim, já com Mashiach, já em Eretz Israel, com Beit HaMikdash, Shlishi, e isso está acima das 4 linguagens e do Seder Shashlut, da corrente de causa e efeito, vai direto para cima, está ligado com Keter, com coroa, com corona, que a gente chegar nesse nível máximo já da coroa, que envolve, né, não só o mundo, como envolve também toda a estrutura de criação do mundo e de Kedushá também. E aí começa já o 5º livro, que é Eile Advarim Asher Diber Moshe El Kol Israel, que vai ser já no Yom Rishon, no dia 2 de Av, depois do Rosh Chodesh, que é mais ainda na semana de aperto do aperto, que é dos 9 dias, entre Rosh Chodesh e Tisha B'Av, que vai ser já o Yom Tov, se esteja com Mashiach, mas aí fala todas essas coisas que o povo verá reveladamente. Eile aponta e vê com o dedo, mostrarão com o dedo tudo que Moshe falou, e Moshe é o primeiro Mashiach e o último Mashiach, Goel Rishon, Goel Achron, aquele que vai redimir o povo também agora. Aí tem uma pergunta que o Rebbe traz, essa parashá inteira, e resume o que eu estou falando desde o começo no tema da aula, que a parashá inteira fala sobre Geulah, que é o contrário, a parashá inteira fala sobre o que é bom, que é Geulah, que a gente fez as 42 jornadas, saiu do Egito, que é ir para uma redenção, depois a gente chega nas margens do Rio Jordão, em frente a Jericó, para entrar em Eretz Israel, que também é a redenção da redenção, depois termina a parashá, e todo o Sefer Bamidbar falando sobre a gente estar na frente de Jericó, para poder entrar
definitivamente em Eretz Israel. Então, por que justamente nessa paraxá, que inteira fala sobre Geulah, sobre redenção, sobre o bom, nessa sétima aliá que a gente falou, que fala sobre o exílio, no começo da aula eu falei sobre isso, o exílio de quem mata, mesmo que seja sem querer, porque justamente está nessa paraxá, que fala sobre o bom, porque está misturando uma coisa que é totalmente boa, que é Geulah, além de estar nessa semana, nessas 3 semanas de aperto, também fala sobre morte e assassinato e ir para um exílio. A resposta, o Rebbe traz de uma forma muito interessante, que quando fala ele macei, quando fala sobre as jornadas da saída do Egito, não está descrevendo, como eu falei no jogo do tabuleiro na aula anterior, não é só a saída, a história contando a saída do Egito, mas como está dando para a gente o mapa, o tabuleiro, o jogo, o caminho, a pista, para como deve ser a saída do Egito das limitações, o modo e a ordem que deve ser feita para a gente conseguir ter sucesso com isso. Então, já quase terminando, mesmo quando estamos no exílio, ainda com dor falamos isso, ao mesmo tempo com alegria, pedindo Mashiach now, que seja agora já. A gente fala ad matai, até quando? Até quando, Hashem? Até quando mais tristeza? Já não bastava todo o sofrimento que a gente já teve esses anos todos, né? Culminando com o Holocausto, que foi dos maiores, né? Tendo passado por Inquisição, pogrom, perseguições de todos os tipos, até chegar nessa nossa geração, que é o topo do topo, sem querer comparar, mas sofrendo a pandemia, o mundo inteiro, não só o povo judeu, e de todos os tipos de sofrimento, não só de perdas e mortes, como também de apertos econômicos e de isolamento, de depressão, que está muito complicado no mundo inteiro, mesmo na comunidade judaica e ortodoxa, doenças mentais e dificuldades das pessoas. Até quando a gente fala? Até quando? Até quando? Já queremos sair agora para a redenção. A gente pode e precisa sair das limitações. Aqui tem a receita. Mesmo no meio dessa confusão toda, essa dificuldade, esse sofrimento, desse aperto ainda maior ainda, com essas 3 semanas que tem também leis que nos aumentam o sofrimento, a gente precisa sair das limitações. Aqui que está mostrando a saída do Egito, da jornada, que é uma só, de ponta a ponta, fala que são 42 jornadas, mas fala uma vez só a saída do Egito. E a gente já pode subir para um estado de redenção, e deve subir, a gente pode e deve. Isso está ligado com Matot, que é força, Matot e Macei, são 2 parashiot. A primeira é Matot, que é firme, forte, um bastão, inabalável, com força e firmeza vamos caminhar como soldados nessa guerra para trazer Mashiach já, agora, e comemorar. E o Rebbe termina, mesmo na escuridão do exílio mais intensa, que a gente está vendo agora, isso o Rebbe falou 32 anos atrás, que precede a luz eterna, que é a Geulah, temos uma parte que está acima das limitações de verdade. A gente já pode se ligar nisso agora, que é o bom que está dentro do que está ruim, que a alma é o principal e o corpo é secundário. Essa parte que está acima das limitações está ligada com a alma é o principal. Então, se a alma que está acima das limitações não está presa aqui nesse mundo, nesse exílio, ela está livre disso e ela reboca o corpo, que é secundário, que vai junto com ela. Então, se a gente tem a alma e a gente traz isso para o nosso intelecto, percebendo, entendendo, introspectando essa liberdade que a gente já tem agora, que é o bom, a gente reboca junto o corpo, que é secundário, e todo mundo para se sentir nesse estado de redenção, que é chamada a mentalidade de redenção que a gente tem que ter de liberdade, mesmo tendo solidariedade com quem está sofrendo muito e não consegue estar nesse nível. E quando a alma está acima das limitações, o corpo também vai junto, como eu falei. E com a ajuda da alma e o nosso entendimento e nosso intelecto, o corpo também sai do exílio de modo literal, porque se a gente começa a exercitar a sair do exílio, a gente vai sair de fato, na prática, com Mashiach, mesmo que as jornadas da nossa vida sejam no plural,
né? São várias jornadas, como eu falei, principalmente na aula anterior, das jornadas no jogo do tabuleiro. Elas são no plural, mas aqui a gente vê que, no fundo, é uma só, uma saída do Egito. Fala sobre uma saída do Egito e começa a descrever 42 jornadas, porque, no fundo, é uma coisa só. Todas as nossas jornadas se referem a sair das nossas limitações. Então, que a gente possa já estar agora, já com Mashiach, já acabaram todas as profecias, promessas, garantias, já podemos estar comemorando agora, depende da gente. Sair na rua e gritar, Ine Mashiach Ba, a gente vê com os olhos, Ele Advarim, que Hashem falou para Moshe e para a gente, com Mashiach já agora, se Deus quiser, now, mamash. Besrot Avot, boas para todos, Shabbat Shalom, só coisas boas. Amém, Kenirason, Mashiach, now.